Olá, esse é o quarto de uma série de 4 vídeos nos quais a gente está revendo a matemática relacionada a problemas de otimização sem restrição no domínio da função, tá? E nesses vídeos, e nesse quarto vídeo, nós vamos apenas aplicar, né, os resultados dos vídeos de 1 a 3. Então, lembrando, no vídeo 1, nós vimos quais são as condições de primeira ordem que garante que um determinado ponto no domínio da minha função é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E nos dois casos, essa condição de primeira ordem requer que nesse ponto, né, o gradiente da nossa função, ou seja, as derivadas parciais da nossa função em relação a cada um de seus argumentos, sejam iguais a zero. No segundo vídeo, nós exploramos a condição de segunda ordem. Nós vimos que a condição de segunda ordem está relacionada, né, ao comportamento do hessiano dessa função, a matriz das derivadas segundas dessa função. E nós vimos também que se o hessiano dessa função for definido positivo, em um ponto em que as condições de primeira ordem foram atendidas, esse ponto vai ser um ponto de mínimo local. Com certeza, é uma condição suficiente para garantir o mínimo local. Se essa condição não for atendida, eu vou ter certeza que esse ponto não, que eu posso checar se esse ponto não é um ponto de mínimo, checando se o nosso hessiano não é semidefinido positivo. Se o meu hessiano for semidefinido positivo, o ponto ainda assim pode ser um ponto de mínimo local, e para checar se ele é um ponto de mínimo local, eu precisaria checar condições de terceira ordem. Da mesma maneira, né, nós vimos que se num ponto crítico, ou seja, num ponto no qual o gradiente da nossa função é igual a zero, o hessiano da nossa função for definido negativo, esse ponto crítico vai ser um ponto de máximo. Se ele for semidefinido negativo, ele ainda pode ser um ponto de máximo, mas eu não posso confirmar que ele é um ponto de máximo ou não. Eu preciso olhar para uma condição de terceira ordem, né? E se ele não for semidefinido negativo, ele não é um ponto de mínimo de máximo. Ele não é um ponto de máximo local, perdão. Finalmente, nós vimos que no vídeo 3, né, que se nós tivermos com funções convexas ou côncavas, tá, esse teste de máximo e de mínimo locais, ele passa a ser, no caso de funções convexas, um teste de mínimo global, e de função côncava de máximo global, né? E o que nós vamos fazer agora, né, é fazer alguns exemplos, né, nos quais nós vamos aplicar, né, como a gente pode explorar algumas funções, né, os pontos de máximo e de mínimo de algumas funções, através desses testes. Então é o que nós vamos fazer a partir de agora. Bem, e para ilustrar o que a gente viu até aqui, vamos fazer esses 4 exemplos, né, todos com o mesmo enunciado. Eu tenho aqui 4 funções nas quais eu preciso determinar se elas são côncavas, convexas, tá? Eventualmente estritamente côncavas ou estritamente convexas, e encontrar os pontos extremos, determinar se eles são mínimos locais, mínimos, máximos, locais ou globais. Tá? Bom, antes de começar a fazer efetivamente esse exemplo, né, vamos fazer uma convenção de notação que é comum, é usual, tá? E vai deixar um pouco mais fácil a gente, vai ocupar um pouco menos de espaço no quadro, né, quando a gente fizer o restante. Tá? Então a convenção de notação que eu vou adotar aqui é a seguinte, né? Quando eu quero dizer a derivada de f, tá, em relação ao primeiro dos seus argumentos, eu vou escrever f1. Né? Então, se eu tenho f de x1, x2, x3, xn, a derivada de f em relação ao argumento i vai ser a derivada de f em relação a xi, né? Eu vou notar por f subscrito i. Tá? Se eu estiver falando em derivadas segundas, eu vou usar a seguinte notação: a derivada de i, f subscrito ij, é igual à derivada de f duas vezes, primeiramente em relação a xi e depois em relação a xj. Tá? É claro que isso aqui é consequência, mas só para deixar bem claro, né? Se eu escrever f subscrito i duas vezes, tá? Eu estou querendo dizer a segunda derivada de f
em relação a xi. Esse aqui vai poupar um pouquinho de espaço, né? E talvez aumente a legibilidade, tá? do nosso quadro aqui, tá? Então vamos resolver agora o nosso item A, né? Então no nosso item A, tá? A nossa função tinha dois argumentos, era uma função que ia do R2, né, para o R, f de x1, x2, ela é igual a 100 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Então vamos olhar primeiro, né, qual que é o gradiente de f. Tá? Vamos testar. Primeiro ele está pedindo para a gente testar a concavidade e convexidade, mas para testar a concavidade eu preciso determinar o hessiano, e para testar o hessiano eu preciso determinar, né, as derivadas parciais, ou seja, o vetor gradiente de f. Tá? Então o vetor gradiente de f, o que é? É o vetor cujos componentes são as derivadas parciais de f em relação a x1, f1, e depois em relação a x2, f2. Então, o primeiro componente desse vetor é a derivada de 100 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado em relação a x1, que é menos 2x1. E o segundo componente é a derivada da mesma função, 100 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado em relação a x2, que é menos 2x2. Esse daqui é o nosso gradiente de f, né? Qual que é o nosso vetor, a nossa matriz hessiano, né? O nosso hessiano, tá? É a matriz, aqui no caso, com tantas linhas quanto eu tenho argumentos na minha função, portanto duas linhas, e tantas colunas quanto eu tenho argumentos na minha função, portanto duas colunas. Tá? O componente da primeira linha, a primeira coluna, é a derivada segunda de f em relação a x1. Né? Então a derivada segunda de f em relação a x1 é a derivada de menos 2x1 em relação a x1, que é menos 2. Tá? O componente na primeira linha, segunda coluna, é a derivada de f em relação a x1, que é menos 2x1, derivada em relação a x2, que é zero. O componente da segunda linha, segunda coluna, é a derivada de f em relação a x2 e depois a x1, tem que ser igual, né, a derivada de f em relação a x1 depois a x2, que é zero, e a gente pode checar, porque efetivamente se eu pego a derivada de f em relação a x2, é menos 2x2, quando eu derivo em relação a x1 vai dar zero. E o componente da segunda linha, segunda coluna, a derivada de f em relação a x2, derivado novamente em relação a x2, que vai dar menos 2. Bom, então agora a gente pode testar os menores principais, né, para testar se a função é côncava ou convexa. O que a gente tem aqui? A gente tem que o nosso primeiro menor principal, determinante, né, da matriz que eu pego, da matriz que eu obtenho quando eu considero apenas até a primeira linha e a primeira coluna do meu hessiano, portanto o determinante da matriz com apenas um elemento menos 2, que é menos 2. E o segundo menor principal, que é, a gente estava usando essa notação, né? Módulo de determinante de H2, é o determinante da matriz que eu obtenho quando eu considero todos os elementos de H até a segunda linha e até a segunda coluna. De fato, nesse caso, é a própria matriz H, né? O próprio hessiano. E esse determinante é 4 menos 0 é igual a 4. Então, H1 é menor do que 0 e H2, o que a gente viu? Que quando, né, os nossos menores principais, né, tinham sinais alternados, né, com os menores principais de ordem ímpar negativos e os menores principais de ordem par positivos, tá? A gente viu que trata-se nesse caso de uma matriz semidefinida negativa, né? Então H é semidefinido negativo.
E o que, que a gente viu também, né? Que se o esse-ano é aliás, perdão, eu falei que é semidefinido, nesse caso aqui, ele é definido negativo, né? Como os determinantes de ordem ímpar são estritamente positivos, são estritamente negativos, perdão, né? E os determinantes dos menores principais de ordem par são estritamente positivos, tá? H é definido negativo. Tá? Agora, se H é definido negativo, o que, que a gente sabe? Que se uma função tem seu esse-ano definido negativo, essa função é estritamente côncava. Logo, f é estritamente côncava. Bom, e o que, que a gente sabe? Bom, e agora vamos. Então, nós já determinamos, né, a concavidade ou convexidade dessa função. Nós determinamos de fato que f é estritamente côncava. Né? Ela é estritamente côncava, evidentemente ela é côncava. Ela é mais do que côncava, ela é estritamente côncava. Né? Agora vamos tentar achar os pontos extremos de A. Né? Pontos extremos. Os pontos extremos eu encontro quando eu igualo, né, o gradiente de f a zero. Né? Ou seja, eu quero fazer com que o vetor, esse zero aqui, é um vetor com componentes zeros. Desculpem, vou mexer aqui no quadro. Esse zero aqui é um vetor com componentes, todos os componentes iguais a zero. Então vou deixar ele na cor de laranja, né, como a gente está convencionando. Tá? Isso, e o que, que significa dizer que o gradiente de f tem todos os seus componentes iguais a zero? Significa dizer que menos 2 x1 é igual a zero e menos 2x2 é igual a zero, que portanto, né, o nosso ponto extremo aqui, né, o nosso candidato a ponto extremo, por enquanto é um ponto crítico, x1 estrela, x2 estrela é igual ao vetor 0, 0. x1 é igual a x1 estrela igual a zero, x2 estrela é igual a zero, né? Bom, o que acontece? Como o gradiente de f calculado no ponto 0, 0 é igual a 0,0, não, vetor 0, 0, né? I, tá? H é e F é estritamente côncava, nesse caso a gente pode afirmar, né, que F assume valor máximo no ponto x1 estrela, x2 estrela igual a 0, 0. Esse ponto é ponto de máximo global.
o valor máximo de f é f, calculada no ponto 00, que é igual a 100. Ok? Bom, vamos passar para o segundo exemplo. E nesse segundo exemplo eu tenho uma função de uma única variável, tá? Nesse caso aqui, o gradiente de f é um escalar e a derivada dessa função em relação a essa variável, né? De fato vai ser uma função de x, e o essiano de f vai ser a derivada segunda dessa função em relação a essa variável, né? Então eu vou, só para manter a mesma anotação, eu vou continuar, né, usando a notação, o triângulozinho de ponta cabeça f, tá? Mas de fato aqui vai ser simplesmente o nosso f' de x, que vai ser igual a 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, não 2x2, né? Menos 16x. E o nosso essiano, se a gente pode quer dizer assim, dessa maneira, né? De fato vai ser simplesmente a derivada segunda dessa nossa função f de x, né? E nesse caso aqui eu vou ter 4x menos 16. Né? O que a gente pode ver, né? Que o meu essiano ele vai ser maior do que zero, caso x maior que 4. Né? E o meu essiano vai ser menor do que zero para x menor do que 4. Né? E o meu essiano vai ser igual a zero, né? Caso x seja igual a 4. Né? Então quer dizer que essa função aqui, o meu essiano não é, ele não é, nem negativo definido, nem positivo definido. O valor dele depende, né, do valor de x. Tá? Portanto, a nossa função não se trata de uma função côncava ou convexa. Tá? F não é côncava e tampouco convexa. Isso quer dizer que quando a gente olhar as condições de primeira ordem, a gente tem que ter cuidado, porque não necessariamente um ponto extremo aqui vai ser um ponto de máximo ou mínimo local ou global. Tá? Então vamos procurar os pontos extremos aqui. Vamos primeiro procurar os pontos críticos, né? E os pontos críticos eu obtenho quando o gradiente de f é igual a zero. Nesse caso, como f só tem uma variável, o gradiente de f só tem uma dimensão, efetivamente, né? É a derivada de f em relação a x, que é 4x menos, que é 2x ao quadrado menos 16x, 2x ao quadrado menos 16x, né? E isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, se vocês ainda não estiverem vendo a resposta, vocês podem colocar aqui 2x em evidência, né, para pegar o nosso, para fatorar, né, essa nossa derivada de f. 2x que multiplica x menos 8. Quer dizer que aqui eu tenho duas raízes, né? X estrela igual a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Eu vou ter dois pontos críticos, são os dois pontos críticos nos quais essa função, essa equação é verdadeira, né? E essa equação é verdadeira quando x é igual a zero. Vou chamar isso aqui de x estrela. E o segundo ponto crítico é x duas estrelas
igual a 8. Né? Bom, qual que é esse ano, né, da nossa função? De fato, aqui a segunda derivada da nossa função, né, calculada em x estrela, né, é 4x menos 16 calculado em x igual a zero, né? Tá aqui, né? Esse aqui é o nosso esse ano, né? 4x menos 16 calculado em x igual a zero, que é igual a menos 16, tá? Então, no ponto x igual a zero, o nosso esse ano é definido negativo. Eu já vou deixar lá embaixo, tá? E o esse ano da nossa função calculado em x duas estrelas, x igual a 8, né? 4x, né, que aqui no caso vai ser 32 menos 16, que é 16. Então h em x duas estrelas igual a 16. Né? Então, como h em x estrela é menor do que zero, portanto h é definida negativa, né? X estrela é ponto de máximo local. A vizinhança de x estrela, né? X estrela uma vizinhança de zero, que é o nosso x estrela, não tem nenhum ponto, né, que tenha valor maior, né, maior do que x estrela. Tá? Qual que é o valor de f, né, calculado no ponto x estrela, né? X estrela igual a zero, então isso daqui é igual a f calculado no ponto zero, mas a minha função f calculada no ponto zero é igual a zero. Né? Bom, nesse caso aqui é fácil de ver, né, que eu tenho valores para os quais a minha função f é maior do que zero. Né? Basta, desde que x seja maior do que 8, tá? F vai ser maior do que zero. Né? De fato, quando x tende a infinito, a gente pode pensar fatorar essa função aqui da seguinte maneira, né? F de x é igual a x ao quadrado, que multiplica x menos 8, tá? Quando x é maior do que 8, x menos 8 é positivo, e à medida que x vai aumentando, x é tão grande quanto se queira. Né? De fato, essa função, então, ela vai para infinito quando x vai para infinito. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Porém, como limite da nossa função quando x tende a infinito é igual a infinito, o ponto x estrela não pode ser máximo global. Né? Tá? Só dá zero no ponto x estrela, né? Não é máximo global. Bom, agora vamos testar o ponto x duas estrelas, né? Então, o esse ano calculado, né, em x duas estrelas é um único escalar, né? Tá certo? É o nosso único menor principal do nosso esse ano nesse caso, né? Mas o esse ano calculado em x duas estrelas, né? X duas estrelas era o ponto 8, tá? E o esse ano é a segunda derivada de f, né? Que é igual a 4x menos 16. Então, esse ano em x duas estrelas vai ser 32 menos 16 é igual a 32, tá? Esse ano, então, é positivo definido em x duas estrelas. X duas estrelas
é ponto de mínimo f de x duas estrelas qual que é o valor de f de x duas estrelas, né? Qual que é esse mínimo local? É f calculado, né, em x igual a 8, né, que vai dar também igual a zero. Né? Bem, a nossa segunda função é uma função com um único argumento. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai chamar de gradiente da função é um vetor com um único componente, que é a primeira derivada dessa função. Né? Então, embora eu vou continuar usando, né, a notação que vale também para diversos componentes, né, gradiente de f, tá? Vai ser de fato igual a f' de f', que vai ser igual a 3x ao quadrado menos 16x, né? E o essiano da nossa função, né, é vai ser uma matriz de um único componente agora, né, que é a derivada do nosso gradiente, né, que aí vai ser o nosso f duas linhas, que vai ser igual a 6x menos 16. Então, se eu quiser testar a convexidade ou concavidade dessa função, né, eu posso testar, né, o sinal dos menores principais desse nosso essiano. Ele só tem um componente, então só tem um menor principal, que é o H1. Tá? E o H1, né, de fato, vai ser... ele pode ter... ele pode ser maior do que zero, se 6x maior que 16, ou seja, xx maior do que 8 terços, positivo, se x maior do que 8 terços, vai ser igual a zero se x exatamente igual a 8 terços, e vai ser menor do que zero se x for menor do que 8 terços. Né? Isso significa o seguinte, né, que o nosso primeiro menor principal e único menor principal, ele tem sinal indefinido. Tá? Se ele tivesse sinal positivo, o meu essiano seria definido positivo, se ele tivesse sinal negativo, ele seria definido negativo, mas como o sinal dele é indefinido, né, eu não posso, a nossa função não é côncava nem convexa. Tá? F não é côncava nem convexa. Ok? Então, isso quer dizer que agora, se eu achar um candidato a ponto extremo, eu preciso checar localmente se trata de um ponto extremo, de um ponto extremo de máximo ou de mínimo, tá? Se trata-se de um ponto de esfera. E também preciso checar se eu encontrar, né, que localmente, tá, por exemplo, no meu ponto extremo H é positivo, eu sei que eu tenho um ponto de mínimo local, mas eu preciso checar se é um mínimo global ou não. Então, eu preciso comparar com outros valores que a função f pode assumir em outros pontos. Então, vamos buscar os nossos pontos extremos. Né? Primeiro, vamos achar os pontos críticos. Tá? Os pontos críticos, também chamados pontos estacionários, muitas vezes, né? São os pontos nos quais o gradiente de f é igual a zero. Né? Aqui no caso, o gradiente de f ele só tem um componente, que é 3x ao quadrado menos 16x menos 16x
tem que ser igual a zero, né? Bom, mas 3x ao quadrado menos 16x é x ao quadrado, que multiplica 3x menos 16. Então eu tenho é x ao quadrado, não, é x, né, que multiplica 3x menos 16. Desculpa, mexi meu quadro aqui. Tá? Isso significa que, igualando isso daqui a zero, né, significa que eu vou ter dois possíveis valores de x, né, nos quais o meu gradiente é igual a zero, no qual a primeira derivada da minha função é igual a zero. Né? Eu vou ter um primeiro ponto crítico que é x estrela igual a zero, e o segundo ponto crítico é x estrela, x2 estrela igual a 16 sobre 3. Né? Então vamos calcular, né, o, o, o nosso único, né, menor principal, tá? Em x estrela igual a zero. Né? Ou seja, vamos calcular o valor da nossa derivada segunda em x estrela igual a zero, igual a menos 16. E vamos calcular, né, o nosso único componente menor principal, H1. Vou colocar aqui de uma maneira mais H1 calculado em x estrela, ou seja, H1 calculado em zero. Né? Isso aqui é igual a menos 16. E vamos calcular também o nosso H1 em x2 estrelas, que é o valor da nossa derivada segunda, quando x igual a 16 terços. Né? Então eu vou ter 6 vezes 16 terços, que vai dar 2 vezes 16, menos 16, dá 16. Então eu posso dizer como, né, o H, como o meu esse ano calculado em x estrela é definido negativo, x estrela, que é o nosso, que é igual a zero, né, é máximo local. Com f de x estrela, o valor desse máximo local, né, é f calculado em x estrela, f calculado em zero, que é igual a zero. Né? Então, agora, o que eu posso ver? Né? Que essa função aqui, tudo bem, ela é igual a zero em x estrela, né? Mas ela certamente vai ser maior do que zero, né, para qualquer x maior do que 8. Né? Porque vocês podem ver que essa função aqui, eu posso fatorar essa função, colocar x ao quadrado em evidência aqui. Isso aqui é x ao quadrado que multiplica x menos 8. Né? Então, para qualquer valor maior do que 8, né, o que acontece? X menos 8 vai ser positivo, e isso daqui multiplicado por um número positivo vai ser positivo. Né? Então, porém, como f de x é maior do que zero para qualquer x maior do que 8, tá? Ou seja, a minha função, o valor máximo global da minha função não é zero, mas é infinito na verdade, né? Na medida que o x vai para infinito, essa função aqui vai para infinito, tá? Então, portanto, esse máximo, né, atingido em x estrela é o máximo local, né? X estrela é ponto, não é máximo global. X estrela não é ponto de máximo global.
Bom, agora vamos testar x duas estrelas para ver se ele é o máximo ou o mínimo, né? O que acontece? Em x duas estrelas, o que acontece com H, né? O nosso hessiano, né? Bom, o nosso hessiano aqui é uma matriz de um único componente e em x de duas estrelas esse componente assume o valor 16, né? Então o nosso hessiano é definido positivo nesse ponto aqui. E, portanto, x duas estrelas, que era o nosso ponto 16 terços, né? É mínimo local. O valor de f nesse ponto x duas estrelas é o valor de f calculado, né? Em 16 terços. Bem, se vocês calcularem, né, o valor de x ao cubo menos 8x ao quadrado, quando x é igual a 16 terços, vocês vão obter o valor de menos 2048 sobre 27. Sobre 27, que é igual a aproximadamente menos 75,85. Porém, o que acontece, né? Se eu pegar um x suficientemente baixo, né? O produto entre x ao quadrado e x menos 8 pode ser tão pequeno quanto eu queira, né? Então, se eu tiver um x se eu tiver qualquer x menor do que zero, x menos 8 vai ser um número negativo e x menos 8 multiplicado por x ao quadrado vai ser um número negativo, né? À medida que o x vai convergindo para menos infinito, né, essa função aqui converge para menos infinito, né? Então, porém, como o limite quando x tende para menos infinito de f de x, ou de x ao cubo menos 8x, se vocês quiserem deixar mais explícito, né? Menos 8x ao quadrado, x ao cubo menos 8x ao quadrado. Esse limite é igual a menos infinito, né? X estrela, x duas estrela, não é ponto de mínimo global. O resultado desse exemplo é fácil de ser visto quando a gente faz o gráfico da nossa função x ao cubo menos 8x ao quadrado. Essa função ela tem dois pontos de extremos locais, né? Aqui quando x igual a zero, esse daqui era o nosso x estrela, e quando x igual a 16 terços, esse daqui era o nosso x duas estrela. E o que vocês podem ver, efetivamente, né, a curva da nossa função ela atinge um máximo em torno do ponto x estrela, mas esse máximo não é o máximo dos máximos, porque para x
maior do que 8, né, a minha função fica maior do que zero, que é maior do que f de x duas estrelas. E ela atinge um mínimo local, né, em torno do ponto x duas estrelas, né, de tal maneira que quando eu vou para a direita e para a esquerda desse ponto, mas permaneço na vizinhança desse ponto, todos os valores de f de x são menores do que os valores de f de x em x duas estrelas, né? Mas se o meu x for suficientemente pequeno, ou seja, se eu tiver um x suficientemente negativo, como esse aqui, eu começo a obter valores menores, né, do que aquele nosso mínimo local. Okay? Então, esse daqui é o que está acontecendo. Esse exemplo aqui eu coloquei para mostrar que quando a gente não consegue detectar se a nossa função é côncava ou convexa, ou se a gente não tem nenhum critério para determinar, mais prático, para determinar se o nosso ponto de máximo ou de mínimo é local ou global, é, pode ser um pouco trabalhoso, né, para a gente detectar se a gente efetivamente chegou no ponto de máximo local ou ponto de máximo global. O nosso próximo exemplo é novamente agora uma função com duas variáveis, mas um pouco mais bem comportada, né? Então a função que a gente está querendo determinar é essa f de x1, x2 igual a x1 a quarta, x2 a quarta. Bom, a gente já sabe que essa função pode ter um valor mínimo igual a zero, quando x1 e x2 são iguais a zero, e para qualquer x1 ou x2 diferente de zero, essa função vai ser positiva. Então a gente já sabe, né, onde está o mínimo global dessa função. De qualquer maneira, vamos fazer o exercício apenas para ilustrar mais uma vez, né, a aplicação do que a gente viu até aqui, e também porque essa função aqui vai ter uma peculiaridade no que diz respeito à definição da sua convexidade, tá? Que não está exatamente no enunciado do nosso exemplo, mas eu vou explorar um pouco essa peculiaridade. Então, primeiro vamos ver aqui qual que é o gradiente dessa função, né? Então, o gradiente de f. Aqui eu tenho dois argumentos, então vai ser um vetor com dois componentes. F1 e F2. Que vai ser igual a o vetor, o primeiro componente dessa função é a derivada de f em relação a x1, que é a derivada dessa função em relação a x1 é 4 x1 ao cubo. E a derivada dessa função em relação a x2 é 4 x2 ao cubo. Bom, então esse daqui é o nosso gradiente. Então o que a gente pode ver, esse gradiente aqui depende de x1 e x2. A mesma coisa vai acontecer com o nosso essiano, né? O essiano dessa função aqui, ele vai ser, tá, uma matriz cujos componentes são os seguintes. O primeiro componente, né, é a derivada do primeiro componente do nosso vetor hessiano em relação a x1, então vai ser 12x1 ao quadrado. Doze vezes x1 ao quadrado. O componente da primeira linha, a segunda coluna, é a derivada de f em relação a x1 e depois a x2, que é igual a zero. Mesma coisa vai acontecer com o componente da segunda linha, primeira coluna, e o componente da segunda linha,
segunda coluna é a derivada de f em relação a x2 duas vezes, que vai dar 12x2 ao quadrado. Ok? Bom, então qual que é o sinal, né? Quais são os menores, né, principais dessa matriz aqui, né? O nosso H1 é igual a 12x1 ao quadrado, que é maior ou igual a zero, né? De fato, para x1 igual a zero, isso daqui vai ser igual a zero, né? Mas para qualquer valor de x1 diferente de zero, esse menor principal vai ser maior do que zero, né? E o nosso H2, que vai ser o determinante de todo o nosso esse ano aqui, que vai ser 12 vezes 12, 144 x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado. Isso daqui, novamente, é maior ou igual a zero. Ele é sempre maior do que zero, ele só é igual a zero quando x1 e x2 são simultaneamente iguais a zero. Então, o que a gente pode dizer de H, né? O nosso esse ano é semidefinido positivo. Logo, a nossa função f é convexa. Note que como eu não cheguei à conclusão que esse ano é definido positivo, para alguns valores de x1 e x2, ele, esse ano ele tem uma forma, ele vai ser nulo, né? A forma quadrática definida por esse ano vai ser nula. Então, como eu não defini que ele é definido positivo, então eu não posso concluir que f é estritamente convexa. F pode ser ou pode não ser estritamente convexa. A gente já vai checar isso, tá? E você já deve intuir talvez a resposta, mas de qualquer forma, né, se nós estamos procurando apenas uma condição de máxima ou de mínima, eu sei que a função convexa, sempre que eu achar um ponto crítico, ou seja, um ponto no qual, né, o nosso gradiente é igual a zero, eu vou achar, tá, um ponto de mínimo, né? Então, mas vamos olhar então nossos pontos críticos. Eu só vou ter um ponto crítico. Nosso ponto crítico ocorre, né, quando o gradiente de f é igual ao vetor nulo. Significa que esse vetor das derivadas parciais, 4x ao cubo, 4x ao quadrado, tem que ser igual, né, a um vetor cujos componentes são 0 e 0. O que indica dizer, né, que isso daqui só tem uma solução, né? x1, x1, x2 igual a 0, 0. Né? Então x1 igual a 0, x2
igual a zero, né? Esses daqui são os nossos pontos críticos, x1 estrela, x2 estrela, né? Então, como H é semi-definido positivo, a função f, né, assume valor mínimo, e no caso, assume valor mínimo global. Por quê? Porque H é semidefinido, né? Então, se H é semidefinido, f é convexa, e se a função é convexa, todo o mínimo é um mínimo global. Então, mínimo global em x1 estrela, vírgula x2 estrela, igual a 0,0, e esse valor é f de 0,0 igual, nesse caso aqui, essa função calculada em 0,0 é igual a zero, né? Então, de fato, a gente já atendeu, né, ao que pedia o enunciado do nosso exercício. Bom, e relativamente a essa função desse exemplo C, né, uma pergunta que pode restar, embora não tenha sido enunciada, né, na apresentação dos nossos exemplos, é a seguinte: a função f aqui, ela é estritamente convexa? A gente viu que ela é convexa, né, porque ela passou no teste, né, da condição necessária e suficiente para toda a função duplamente diferenciável para que ela seja convexa, qual seja o teste, o seu esse ano deve ser semidefinido positivo. Mas, para testar se ela é estritamente convexa, a gente tem apenas um teste que dá uma condição suficiente, não necessária. O teste era o nosso esse ano devia ser definido positivo. Então, como ele não é definido positivo, eu não consigo afirmar que ela seja uma função estritamente convexa, mas também não consigo afirmar o contrário, que ela não seja uma função estritamente convexa, né? Então, para tentar entender se ela é uma função estritamente convexa ou não, tá? Vamos recordar qual que era a argumentação que a gente usou para dar a heurística do teste, né, de convexidade. E a interpretação que a gente usou é o seguinte: olha, se eu fizer, tá, se eu calcular a partir de um ponto qualquer, né, um polinômio de Taylor de primeira ordem, tá, de segunda ordem, a partir de um ponto qualquer, eu calcular um polinômio de Taylor de segunda ordem, né, expandindo a minha função, né, através de um polinômio de Taylor de segunda ordem, em qualquer ponto da minha função, eu calcular o polinômio de Taylor de segunda ordem e descobrir que esse polinômio de Taylor de segunda ordem é maior ou igual ao polinômio de Taylor de primeira ordem, né, eu posso concluir que a minha função, efetivamente, ela é uma função convexa, tá? E o teste para saber se o polinômio de Taylor de segunda ordem é maior ou igual ao polinômio de Taylor de primeira ordem é olhar para a diferença entre esses dois polinômios, né? E a diferença entre esses dois polinômios era, era aquela fórmula quadrática, né? X, se eu expandir a minha função a partir de um ponto x chapéu, seria x menos x chapéu vezes o esse ano calculado em x chapéu, vezes novamente o vetor x menos x chapéu. Então seria esse carinha aqui, x menos x chapéu, vezes o esse ano calculado em x chapéu, vezes novamente o vetor x vezes x chapéu. Isso aqui era uma fórmula quadrática. Se essa fórmula quadrática fosse sempre maior ou igual a zero, sempre não negativa em todos os pontos do domínio da minha função, o meu polinômio de Taylor de segunda ordem seria maior do que o de primeira ordem em todos os pontos da minha função, e, embora eu não tenha demonstrado isso formalmente, a gente poderia concluir que a nossa função seria convexa, né? Bom, e o que vai acontecer convexa? E para eu testar se minha função era estritamente convexa, né, eu poderia concluir que a minha função era estritamente convexa se o meu polinômio de Taylor de segunda ordem fosse maior do que o meu
maior, estritamente maior agora do que o meu polinômio de primeira ordem, tá? Em todos os pontos. Mas como eu falei, essa condição não é uma condição necessária, é uma condição suficiente. Porque pode acontecer que para algum valor de x chapéu e algum valor de x distinto de x chapéu, tá? Esse termo aqui seja também igual a zero, tá? Mas não necessariamente, tá? A minha função, a diferença entre o valor da minha função e o valor dado pelo polinômio de Taylor de primeira ordem é igual a zero. Por quê? Porque minha função ela tem mais características do que apenas uma inclinação, que é capturada pelo polinômio de Taylor de primeira ordem, e uma curvatura, que é capturada pelo polinômio de Taylor de segunda ordem. Né? A minha função, ao longo dela, ela muda a curvatura. E isso seria capturado por um polinômio de Taylor de terceira ordem. Então, o teste que eu poderia fazer é o seguinte, né? Se eu conseguisse detectar, tá, que para todos os pontos, para todos os pontos da minha função, né? Quando eu faço uma expansão, né, num polinômio de terceira ordem, tá? Calculado em um ponto fora do ponto de expansão, qualquer que seja o ponto fora do ponto de expansão e qualquer que seja o ponto de expansão, o polinômio de Taylor de terceira ordem, se ele fosse maior do que o polinômio de Taylor de primeira ordem, tá? Eu também poderia concluir que a minha função, né, era uma função convexa, tá? E se eu não conseguir chegar nem a esse resultado, tá? Meu polinômio de Taylor de terceiro grau, né? Na vizinhança de qualquer ponto, né? Aqui, sendo mais específico, na vizinhança de qualquer ponto a partir do qual eu expandi a minha função, ele é maior do que o polinômio de Taylor de primeiro grau, tá? Mas eu descobri, na verdade, o meu polinômio de Taylor de terceiro grau na vizinhança de qualquer ponto no qual eu expanda a minha função, ele é maior ou igual ao polinômio de Taylor de primeiro grau. Tá? Então ainda não tenho certeza se ela é convexa. Daí eu vou ter que fazer uma expansão de Taylor de quarto grau e assim por diante. E a nossa pergunta quando eu vou expandir, vou gerando uma expansão cada vez maior, eu posso chegar em algum ponto que eu falo, olha, expandindo a minha função, tá, até um polinômio de Taylor de ordem n, eu chego à conclusão, olha, na vizinhança do ponto em que eu fiz essa expansão, eu tenho certeza que a minha função aproximada por esse polinômio de Taylor de ordem n está acima da minha função aproximada pelo polinômio de Taylor de primeira ordem. Bom, nesse caso, finalmente, eu vou ter certeza que a minha função ela é convexa. Né? Então, vamos tentar aplicar isso para essa nossa função, que de fato é uma função relativamente simples. Tá? Essa nossa função aqui, ela é uma função, primeiro é uma função polinomial, tá? E uma função polinomial, ela expande, tem expansão relevante, não trivial, em polinômios de Taylor até a ordem do polinômio que se trata, aqui no caso até a quarta ordem, tá? Depois disso, e na verdade se eu expandir essa função no polinômio de quarta ordem, eu obtenho exatamente essa função, tá? E depois disso todos os termos da expansão de Taylor vão ser iguais a zero, identicamente iguais a zero, ou seja, não vão acrescentar nenhuma informação para a nossa função. E mais do que isso, né, essa função aqui é polinomial, mas eu não tenho nenhum produto cruzado entre x1 e x2. Né? Então, de fato, eu posso fazer a expansão do polinômio de Taylor de primeira ordem de x1 à quarta e depois de x2 à quarta, e vai tudo funcionar bonitinho. Bom, se vocês fizerem essa expansão, tá, vocês vão obter o seguinte polinômio de Taylor de quarta ordem para essa função aqui. Tá? Vamos fazer essa expansão a partir de um ponto x1 chapéu, x2 chapéu. Tá? O nosso polinômio de Taylor de quarta ordem para essa função aqui, bom, vai ser x1 chapéu à quarta, o valor da função, né, calculada no ponto de referência, do ponto de expansão, x1 chapéu à quarta, mais x2 chapéu também elevado à quarta. Tá? Eu vou colocar o x1 na linha de cima e o x2 na linha de baixo, que depois vai ficar mais fácil para a gente organizar as coisas. Tá? Mas, quando eu calcular o polinômio de Taylor de primeiro grau aqui, tá? Eu vou ter 4
x1 ao cubo, que multiplica x1 menos x1 chapéu, mais 4 x2 ao cubo, que multiplica x1 menos x2, perdão, né? x2 menos x2 chapéu. Menos x2 chapéu. O polinômio de Taylor de segunda ordem fica facilitado porque eu não tenho derivadas cruzadas. As derivadas cruzadas são todas iguais a zero, né? Eu só tenho a derivada de uma função em relação a, no caso dessa função, né? Ela só tem derivadas diferentes de zero quando eu derivo repetidamente em relação a x1 ou em relação a x2. Se eu derivo em relação a x1 e depois a x2, a derivada cruzada desaparece e vice-versa, né? Então, o polinômio de Taylor de segunda ordem vai ser a derivada calculada aqui em x chapéu, né? Esqueci de colocar aqui x chapéu, tá? A segunda derivada dessa função calculada em x chapéu, que vai ser 12 x1 chapéu. Bom, perdão, eu esqueci de uma coisa, né? Quando eu vou colocar, tá, o terceiro termo aqui do nosso polinômio de segunda ordem, eu preciso multiplicar por 1 sobre 2 fatorial, por meio, né? Então eu vou quando eu derivo e a nossa função, né, duas vezes em relação a x1, eu vou ter 12x1 ao quadrado multiplicado por meio, fica 6x1 ao quadrado. E eu vou avaliar isso no ponto x1 chapéu, 6x1 chapéu ao quadrado. Isso daqui eu vou multiplicar por x1 menos x1 chapéu ao quadrado, né? E aqui eu vou ficar com 6x2 chapéu ao quadrado, que multiplica x2 menos x2 chapéu ao quadrado. Tá? Quando eu for fazer de terceira ordem de novo, felizmente, né, a derivada de f em relação a x1, x2 já ficou igual a zero, portanto a derivada de f em relação a x1, x2 e depois a x1 de novo, qualquer derivada terceira vai ser igual a zero, a menos que eu tenha a derivada de f terceira de f em relação só a x1 ou em relação só a x2. Né? E a terceira derivada de f em relação só a x1, né, é a derivada de 12x1 ao quadrado em relação a x1, que é 24x1. Bom, isso eu vou dividir por 3 fatorial, então vou ficar, que é 6, né? Então eu vou ficar 24 dividido por 6 é 4, então vai ser 4 x1, tá? Aqui eu acabei de perceber que eu esqueci de colocar esses termos ao quadrado, 4x1, que multiplica x1 menos x chapéu ao cubo, que também mais 4, x2, que multiplica x2 menos x chapéu também elevado ao cubo, e eu tenho mais, né, o termo de quarto grau aqui. Aqui é x1 chapéu, x2 chapéu, né? Eu estou avaliando as derivadas no ponto x1 chapéu, x2 chapéu, tá? Então agora eu vou pegar o quarto termo, então vou ter que dividir por 4 fatorial, 4 fatorial igual a 24, tá? E o quarto termo é a derivada de x1 de f em relação a x1 4 vezes, que vai ser 24x1 derivado mais uma vez, vai ser 24. Vezes x1 menos x1 chapéu elevado à quarta, e aqui mais 24 x2 menos x2 chapéu elevado à quarta. E de fato, se vocês expandirem essa função, né, cancelarem os termos, vocês vão chegar que isso daqui é exatamente, que essa função aqui é exatamente a nossa função f, tá? Os termos com x chapéu aqui desaparecem, né? Dá meio trabalhoso, meio exaustivo, mas se vocês fizerem isso, os termos com x chapéu desaparecem
e só vai sobrar x1 à quarta mais x2 à quarta. Tá? Então isso aqui é exatamente a nossa função. Tá? No caso de uma função polinomial, isso sempre vai acontecer. Né? Quando eu expandir minha função a partir de um polinômio de Taylor, né? Com ordem igual à ordem do nosso polinômio, eu volto a ter exatamente meu polinômio. O ponto de expansão ele é cancelado, né? E eu fico simplesmente com a fórmula geral do nosso polinômio. Tá? Bom, se eu fizer isso, né? Se eu vou apagar, eu acho que eu vou manter esse comentário aqui. Né? Bom, e a nossa pergunta é o seguinte, né? Se esse polinômio fica acima, né, da expansão de primeiro grau, né, do nosso polinômio de Taylor. Né? Bom, mas a expansão de primeiro grau do nosso polinômio de Taylor, né, é a soma desses dois termos aqui. Né? Ok? Então o que eu quero saber é se a soma dos termos restantes, eu posso ter certeza que ela é sempre positiva desde que x1 seja diferente de x1 chapéu ou x2 diferente de x2 chapéu. Né? Diz que eu não esteja no caso trivial em que x1 e x2 sejam iguais a x2 chapéu. Né? Nesse caso eles vão se cancelar e esse termo aqui desaparece. Tá? Então para fazer isso, vamos fazer um truquezinho, né? O que vocês podem ver. Vamos fazer uma pequena fatoração aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui, então, da seguinte maneira, tá? Esse polinômio aqui, né? Ele é igual... Esse primeiro retângulo que eu marquei aqui é o nosso polinômio de Taylor de primeira ordem. Né? Então, isso aqui é o nosso T1, tá? Mais, tá? Então, eu vou pegar os termos do segundo retângulo aqui, né? Onde aparece o x1, tá? E vou colocar x1 menos x1 chapéu ao quadrado em evidência. Né? Então eu vou ficar com x1 menos... desculpa, eu acabei de perceber que eu cometi um erro. Deixa eu me corrigir esse erro aqui. Né? Aqui eu disse que era 24 x1 menos x1 chapéu à quarta, mas de fato esse 24 aqui eu vou ter que dividir por 4 fatorial, que é exatamente 24. Então isso daqui desaparece, esse 24 nos dois termos aqui, ele desaparece. Tá? Então, deixa eu só apagar esse 24, eu cometi um errinho aqui, né? Eu peço desculpas para vocês. Tá? Então, vamos tentar corrigir esse erro. Só apagar. Eu já devolvo esse retângulozinho lá para baixo. Só preciso apagar esses 24 aqui. Agora, os termos de quarto grau, né, vão ser dados pelas quartas derivadas multiplicada pelas diferenças do x a diferença dos valores de x, né? Aqui está faltando, eu estou vendo aqui que está faltando um subscrito 1 e aqui um subscrito 2. Então o quarto termo vai ser 1 sobre 4 fatorial, que é 1 sobre 24, vezes as derivadas de quarto grau, né? Tá certo? E aqui eu só vou ter derivada de quarto grau em relação a x1 e a x2, né? Só em relação a x1, 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 x2, 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 isso facilita a vida da gente, né? Vezes a diferença entre cada um dos componentes, né? O cubo da diferença entre os componentes. Né? Então aqui no caso eu vou ter a derivada de quarto grau, a derivada de terceiro grau em relação a x1 era 24x1, de quarto grau vai ser 24, eu tenho que dividir por 4 fatorial, que é 24, então vai ficar igual a 1, vezes x1 menos x1 chapéu elevado à quarta. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com x2. Né? Aqui eu vou ter x2 menos x2 chapéu elevado à quarta.
E essa é a expansão de Taylor de quarto grau dessa nossa função. Nesse caso aqui, que a minha função é um polinômio, né, quando eu faço a expansão de Taylor do grau, de grau n, né, do grau do até o grau do polinômio, eu recupero exatamente esse polinômio. Né? Se vocês tiverem muita paciência efetivamente, né, e expandirem, tá, esse polinômio de Taylor de quarto grau aqui, né, expandir, eu digo, expandir a expansão desse polinômio, né, vocês vão ver que todos os termos com x chapéu vão se cancelar, tá, e os termos com x1 e x2 vão se cancelar até que vai sobrar apenas, tá, o valor, deixa eu colocar esse igual aqui, vai sobrar apenas, tá, a nossa função original x1 à quarta mais x2 à quarta. Então isso daqui vai ser sempre verdadeiro. Agora, de qualquer maneira, isso daqui vai ser verdadeiro para qualquer polinômio. Tá? Se eu expando o meu polinômio para um polinômio de Taylor, eu volto a obter exatamente esse polinômio. Né? Se eu for para uma expansão de quinto grau, o que vai acontecer? Como as derivadas quintas são todas iguais a zero, todos os termos que vão aparecer depois do polinômio de quinto grau, eles não vão alterar o valor, eu continuo com o meu polinômio. Né? Agora, qual que é o nosso teste? Nós gostaríamos de saber, né, se pelo menos na vizinhança do ponto x chapéu, qualquer que seja x chapéu, esse polinômio de Taylor de quarto grau é maior do que o polinômio de Taylor de primeiro grau, para saber se eu estou com a curva da minha função, né, passando por cima do hiperplano tangente a essa função pelo ponto x chapéu. Se isso for verdadeiro para todos os pontos x chapéu e para todos os pontos x1, x2 diferentes de x chapéu, tá? Eu posso concluir que minha função é convexa. Então, observem que, tá? Eu vou marcar aqui dois termos aqui. Essa primeira parte, né, do nosso polinômio de Taylor de quarto grau, essa parte aqui, tá? É o nosso polinômio T1, né? Tá, ok? Isso aqui é o nosso T1, né? Então, o nosso teste é saber se o que resta aqui do nosso polinômio de Taylor de quarto grau é positivo. Né? Se for positivo, eu efetivamente tenho uma função convexa. Né? Se for sempre positivo isso daqui para qualquer x1 e x2 diferentes de x1 chapéu, x2 chapéu, tá? Eu acabei de ver que está faltando mais um subscrito aqui está faltando o subscrito 1, e aqui está faltando o subscrito 2, né? Tá certo? Então, esse quadradinho que eu marquei agora, esse retângulo que eu marquei agora, o que é? É o polinômio de Taylor de quarta ordem menos polinômio de Taylor de primeiro grau, né? Tá certo? Se ele for diferente para quaisquer x, se ele for positivo, né? Para quaisquer x1 e x2 diferentes de x1 chapéu, x2 chapéu, pelo menos na vizinhança de x1 chapéu, x2 chapéu, tá? Eu posso concluir que a minha função ela é convexa, tá? Então o nosso teste aqui é tentar descobrir, né, o sinal desse segundo termo aqui. Então vamos reescrever aqui o nosso polinômio de Taylor de quarto grau, só para ficar mais claro, né? O polinômio de Taylor de quarto grau da gente vai ser igual ao polinômio de Taylor de primeiro grau, esses dois componentes aqui, mais o restante. Né? Agora, nesse restante aqui, o que eu vou fazer é colocar, no que está na linha de cima, x1 menos x1 chapéu ao quadrado em evidência. x1 menos x1 chapéu ao quadrado, eu vou colocar em evidência. Né? Isso aqui vai estar multiplicando o quê? Né? Bom, deixa eu só inverter a ordem, vou primeiro pegar esse último termo aqui, x1 menos x1 chapéu ao quadrado dividido por x1 menos x1 chapéu ao quadrado, fica x1 menos x1 chapéu ao quadrado, mais 4x1 menos x1 chapéu, mais 4x1 chapéu, que multiplica x1 menos x1 chapéu, mais 4x1 chapéu, que multiplica x1 menos x1 chapéu, mais 6x1 chapéu ao quadrado, que vai ficar só 6x1 chapéu ao quadrado, né? 6x1 chapéu ao quadrado.
E eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo, né, que envolve os termos x2. Vou colocar x2 menos x2 chapéu ao quadrado. Que multiplica. Bom, vai ficar a mesma coisa, né? x2 aqui ao quadrado, né? x2 menos x2 chapéu elevado ao quadrado, mais 4 x2 chapéu, x2 menos x2 chapéu, mais 6x2 chapéu. Esse x2 chapéu aqui ao quadrado também, né? Pois bem, então vamos olhar, né, então o que restou do nosso T4, né, depois que a gente tira o T1, né? Esse carinha aqui, né, ele é sempre maior ou igual a zero. E ele só vai ser igual a zero quando x1 for igual a x1 chapéu, né? A mesma coisa eu posso dizer para esse carinha aqui, né? Ele sempre é maior ou igual a zero e ele só vai ser igual a zero quando x2 for igual a x2 chapéu. E esse sujeito aqui, né? Bom, esse sujeito aqui, que valores eles podem assumir, né? Então o que a gente pode se perguntar é o seguinte: fixa o x1 chapéu, tá? E vamos perguntar para que valores de x1 essa expressão aqui pode ser positiva, né? Mas a gente pode, ao invés de perguntar para que valores de x1, eu posso me perguntar para que valores de x1 menos x1 chapéu, porque o que eu posso ver é que essa expressão aqui é um polinômio de segundo grau em x1 menos x1 chapéu, né? Vamos assumir que x1 chapéu é um parâmetro, só o x1 está variando, né? Bom, como o termo ao quadrado aparece com um sinal positivo, né? Ele que vai predominar, então eu vou ter aqui o gráfico dessa função, uma parábola voltada para cima, e eu só vou ter valores negativos para essa função aqui, caso o delta, né, dessa função quadrática seja positivo, que eu consiga essa função tem que ter raízes para ela poder atingir um valor negativo, né? E qual que é o delta aqui? Bom, o delta é b ao quadrado, ou seja, 4x1 chapéu ao quadrado dá 16 x1 chapéu ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 6x1 ao quadrado, 24x1 ao quadrado, vezes c, que é 1, né? Tá certo? Então isso daqui é menos 8 menos 8x1 chapéu ao quadrado, o que quer dizer o seguinte, né? Essa função nunca vai assumir valores negativos, porque no máximo ela vai ter uma raiz, que é a raiz que ocorre quando x1 chapéu é igual a zero, né? E quando x1 chapéu é igual a zero, essa expressão aqui só vai ser igual a zero quando x1 for igual a x1 chapéu, tá? Vocês podem verificar isso, né? Esse primeiro termo aqui, daí esse termo aqui é zero se x1 chapéu é igual a zero, esse daqui é zero se x1 chapéu é igual a zero. Então, só quando x1 igual a x1 chapéu é igual a zero, que esse termo aqui assume valor zero, né? E ele nunca vai assumir valor negativo, né? Então, isso daqui também é maior do que igual a zero, tá? E mais importante, né? Como para ele ser igual a zero, eu preciso de x1 igual a x1 chapéu,
tá? Isso quer dizer que esse termo aqui também ele é sempre positivo para qualquer x1 diferente de x1 chapéu. E pelo mesmo argumento a gente pode chegar à mesma conclusão aqui, né? Tá, porque isso daqui vai ser maior ou igual a zero, tá? E aqui é maior do que zero para x1 diferente de x1 chapéu, x2 diferente de x2 chapéu, né? Aqui também eu posso dizer que isso aqui é maior do que zero para x2 diferente de x2 chapéu. E aqui é a mesma coisa, né? Essa expressão aqui é maior do que zero para x1 diferente de x1 chapéu. Portanto, qualquer que seja x1, né? Qualquer que seja um x1 chapéu, x2 chapéu, se eu tiver um x1 e um x2 diferentes, né? Ou pelo menos um deles diferente de x1 chapéu, tá? Toda essa expressão aqui, né? Todo o que resta para completar o polinômio de Taylor de quarto grau, depois do polinômio de Taylor de primeiro grau, é necessariamente positiva, né? Então, portanto, a gente pode dizer que e o polinômio de Taylor de quarto grau, no nosso caso, é a nossa própria função, né? Portanto, a gente pode dizer que f de x, y igual a, né, x y não, x1, x2, né? Que é o nosso x1 à quarta mais x2 à quarta, que é, no caso, igual, né, ao nosso polinômio de Taylor de quarto grau, é maior do que, tá, o nosso polinômio de Taylor de primeiro grau em qualquer ponto, né, que eu use para expandir esse polinômio, né, e logo f é estritamente convexa. Isso mostra então que nem sempre, né, verificar a convexidade estrita e da mesma maneira a concavidade estrita de uma função é algo trivial, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, por quê? Porque eu tenho que expandir a minha função para polinômios de Taylor de graus mais elevados. Se eu tenho só uma variável, é mais ou menos tranquilo. Se eu tenho mais de uma variável, pode ser muito complicado. Aqui eu escolhi uma função em que o fato de que apenas não aparecer produto cruzado entre as variáveis facilita muito, né? Se eu tivesse produto cruzado, o nosso polinômio de Taylor de quarta ordem seria bem mais extenso, né? Seria bem mais chatinho trabalhar com ele. Finalmente, né, como quarto exemplo, vamos ver essa função x1 ao cubo mais x2 ao cubo menos x1 menos x2. Tá? Nós queremos saber se ela é convexa, se ela é côncava, se ela tem máximo, se ela tem mínimo, quais são esses máximos e mínimos. E para fazer isso a gente precisa calcular, né, o vetor das derivadas parciais dessa função e a matriz das derivadas segundas, né, ou seja, o gradiente e o hessiano dessa função. Né? Bom, o gradiente da nossa função, né, ele é dado pelo vetor das derivadas parciais dessas funções, como eu acabei de dizer para vocês, né? O gradiente de f vai ser o vetor cujos componentes são f subscrito 1 e f subscrito 2, derivada de f em relação a x1 e derivada de f em relação a x2, que é igual, nesse caso aqui, né, ao vetor, a derivada de f em relação a x1 vai dar 3x1 ao quadrado, né?
Então vai ter aqui, primeiro componente, 3x1 ao quadrado menos 1, né? 3x1 ao quadrado menos 1. Né? E a derivada de f em relação a x2, 3x2 ao quadrado menos 1. E, portanto, o nosso hessiano é a matriz das derivadas segundas, né? Então, o primeiro componente da primeira linha, a primeira coluna, eu derivo a nossa função duas vezes em relação a f para obter 6x1. Na primeira linha, segunda coluna, eu derivo em relação a f, derivo em relação a x1 e depois em relação a x2, obtenho zero. Segunda linha, primeira coluna, derivo em relação a x1, depois em relação a x2, depois em relação a x1, obtenho zero. E na segunda linha, segunda coluna, derivo duas vezes em relação a x2 para obter 6x2. E o que a gente vai ver, né, é que os nossos, como o meu hessiano, né, é uma função de x1, x2, tá? E uma função de primeiro grau de x1, x2, né? Os nossos menores principais, o sinal dos nossos menores principais dependem dos valores de x1 e de x2, né? O nosso menor principal de primeiro grau é simplesmente 6x1, então não tem um sinal definido, o sinal é dado pelo sinal de x1, né? E o menor principal, o segundo menor principal é 6x1 vezes 6x2, 36x1, x2. Ele vai ser positivo apenas se x1 e x2 tiverem o mesmo sinal. Se x1 e x2 tiverem sinais trocados, ele vai ser negativo, né? Então não é possível, né? Então a gente pode dizer que a função f não é côncava e f também não é convexa, né? Quer dizer, o nosso hessiano não é semidefinido negativo ou positivo em todos os seus pontos, né? Ora ele pode ser definido positivo ou ora definido negativo, dependendo do ponto de referência que a gente tome, né? Então f não é côncava nem convexa. Bom, vamos procurar os pontos extremos, né? Vamos procurar os pontos críticos, tá? Os pontos críticos são aqueles nos quais, né, o nosso vetor de derivadas é igual a zero, né? Críticos. Nosso gradiente é igual a zero. Ou seja, são os pontos que resolvem o seguinte sistema de equação: 3x1 ao quadrado menos 1 igual a zero e 3x2 ao quadrado menos 2 também igual a menos 1, perdão, né? Não menos 2, também igual a zero, né? E aqui, sinal de igualdade, né? Bom, a solução disso é x1 de fato eu tenho duas soluções, né? A primeira solução a gente pode chamar x1 estrela, x2 estrela. Eu posso ter um ponto em que x1 estrela igual a x2 estrela. De fato, essa função aqui
a solução vai ser simétrica, né? Vai valer o mesmo valor para x1 e para x2. Então, o primeiro par aqui de solução para esse problema é x1 igual a mais raiz de 1/3, né? Isolando isso aqui, né? Eu vou ficar com x1 igual a mais ou menos raiz de... Aliás, eu deveria colocar diferente aqui. De fato, eu tenho 4 possíveis soluções aqui, né? Bom, então vamos colocar essas 4 separadas mesmo, né? Onde que essa função, né, essa equação, esse sistema de equação se resolve, né? Eu posso ter uma solução quando... Bom, vamos passar ao nosso quarto e último exemplo. E nesse exemplo eu tenho aqui uma função cúbica, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos x1 menos x2. Bom, para detectar tanto se ela é convexa, côncava e para achar os seus pontos extremos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, né, encontrar, né, o gradiente e o hessiano dessa função. Vamos começar fazendo isso então. O gradiente dessa função é o vetor composto, né, pelas derivadas parciais dessa função em relação a x1 e também em relação a x2. Então, F1, F2, que é igual ao vetor cujo primeiro componente é a derivada parcial da nossa função em relação a x1, que é 3x1 ao quadrado menos 1. E da derivada parcial em relação a x2, segundo componente, 3x2 ao quadrado menos 1. E o hessiano dessa função, bom, é a matriz das segundas derivadas dessa função, né? Essa matriz vai ter os seguintes componentes. No componente da primeira linha, primeira coluna, a derivada dessa função em relação a x1 duas vezes. No componente, então, da primeira linha, segunda função, a derivada dessa função duas vezes em relação a x1 é 6x1. Depois, na segunda coluna, primeira linha, a derivada dela em relação a x1, depois em relação a x2, que é 0, que é o mesmo valor que a derivada dela em relação a x2, depois em relação a x1. E na segunda linha, segunda coluna, eu vou ter a derivada duas vezes da nossa função em relação a x2, que é 6x2. Está aqui o nosso vetor hessiano. Bem, e quais são então os menores principais, né, desse hessiano? Então o nosso primeiro menor principal é 6x1 e o nosso segundo menor principal, de fato é o determinante do nosso hessiano, que é 36x1, x2. E o que vocês podem ver, né, que o sinal do primeiro e do segundo menor principal dependem dos valores de x1 e x2. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, x1 e x2, todos eles positivos, o meu primeiro menor principal e meu segundo menor principal serão positivos. Eu teria, né, um caso em que a minha função nessa região se comportaria como uma função convexa. Mas eu não posso dizer que minha função é convexa, porque se x1 passa a ser negativo, por exemplo, né, o primeiro menor principal é negativo, o segundo positivo, minha função tem cara de uma função côncava, né? E se
os dois sinais, se as duas variáveis forem negativas, né, eu vou ter x1 e x2, o meu primeiro menor principal seria negativo, e o meu segundo seria positivo, nesse caso minha função seria côncava, perdão. Se a minha primeira variável, se x1 fosse negativo e x2 positivo, o meu primeiro menor principal seria negativo e o meu segundo também. Minha função não é côncava nem convexa, na verdade. O valor dessa função aqui vai depender dos sinais de x1 e x2. Mas a gente já tem aqui a fórmula para os menores principais, que vai ser interessante porque a gente vai querer testar os nossos pontos críticos. A gente pode usar essa fórmula aqui, né? Então vamos olhar agora, tá, a nossa condição, as condições nas quais a gente encontra um ponto crítico, né? Então vamos fazer o teste aqui dos pontos críticos, ou seja, aqueles pontos que podem ser pontos de mínimo ou de máximo. Então quais são os pontos críticos? Os pontos críticos são aqueles pontos nos quais, né, o nosso gradiente é igual a zero. Ou seja, os pontos nos quais, né, nos quais 3x1 ao quadrado menos 1 e 3x2 ao quadrado menos 1 é igual ao vetor 0, 0. Zero, zero. Bom, de fato eu tenho 4 possíveis soluções, tá? Para isso aqui. x1, x2. Vamos chamar a primeira solução de x1a, a segunda de xa, xb, xc, xd, tá? Quais são as soluções, né? O que acontece? Se eu resolver isoladamente para cada uma das variáveis, eu vou ter x1, o meu x1 vai ser igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3, né, que de fato é raiz de 3 sobre 3. E o x2 também igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3, né? Então os pontos críticos são, portanto nossos pontos críticos são, né, os pontos críticos quais são os pontos? O primeiro é todos com sinal positivo, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. x1 é igual a raiz de 3 sobre 3, x2 é raiz de 3 sobre 3. O segundo, né, a gente pode pegar, os dois têm sinal negativo, menos raiz de 3 sobre 3 para x1 e menos raiz de 3 sobre 3 para x2. Terceiro ponto, raiz de 3 sobre 3 para x1 e menos raiz de 3 sobre 3 para x2. E o quarto ponto vai ser menos raiz de 3 sobre 3 para x1 e raiz de 3 sobre 3 para x2. Em cada um desses casos, né, o meu x1 vai ser igual a o meu gradiente vai ter todos os seus componentes igualados a zero, né? Então vamos testar esses pontos críticos, né? Qual que é o valor, tá? Qual que é o meu H1, né? Tá? Então vamos testar os pontos críticos, tá? Então vamos ver o primeiro caso aqui, né? Caso A, tá? Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3.
caso A é o caso em que x1 igual a x2 igual a raiz de 3 sobre 3. O que vai acontecer com o meu H1 nesse caso aqui? Bom, meu H1 a gente já viu, né? O meu primeiro menor principal é 6x1, então vai ser 2 raiz de 3, que é maior do que zero, né? E o meu H2, bom, é 36x1 vezes x2, né? Então vai ser 36 dividido por 9 é 4, vezes 3 é igual a 12, né? Isso é igual a 12, que também é maior do que zero. Nesse caso aqui, né? Nesse caso A, então, H é definida positiva e, portanto, raiz de 3 sobre 3, vírgula, raiz de 3 sobre 3 é ponto de mínimo local. Vamos checar agora o nosso caso B, né? O nosso caso B era o caso em que x1 era igual a x2 era igual a menos raiz de 3 sobre 3. E nesse caso aqui, quem que vai ser o meu H1? Meu H1 é 6x1, então vai ser igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3, menos 2 raiz de 3, perdão. E o nosso H2, nesse caso aqui, ele é igual a 36x1 vezes x2. Bom, o sinal negativo do x1 e x2 eles se cancelam, e eu vou ter o H2 igual a 12 aqui, né? Então o H1 é menor do que zero e o H2 é maior do que zero, né? E portanto, né, eu tenho os meus menores principais com sinal alternando, né, com os menores principais de ordem ímpar com sinal negativo, que é a condição para H ser definida, semidefinida negativa, no caso aqui definida negativa, né? Aliás, ela não é totalmente definida negativa, nem aqui totalmente definida positiva, ela é semi-definida positiva. Esses H's aqui, não, perdão, no ponto em que a gente está olhando, ela é definida positiva mesmo, eu estava me confundindo aqui, tá? Então aqui eu vou ter H nesse ponto, né, é definida negativa. E portanto, né, o ponto menos raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, é ponto de máximo local. Então falta, eu vou precisar ir para o outro quadro, né? Mas falta a gente calcular os outros candidatos, né? Raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar no outro quadro, tá? Essa primeira parte desse quadro, né? E só resolver a parte de baixo, né? Então vamos lá, tá? Eu vou copiar um pouquinho das informações que estão aqui para o nosso próximo quadro. Para não perder muito espaço, tá? Eu acabei copiando só as informações relevantes, né? Que a gente vai precisar para chegar à nossa conclusão. Nós já tínhamos visto que essa aqui é a fórmula dos dois menores principais, que os pontos críticos são esses aqui. A gente já analisou os dois primeiros, falta analisar os dois últimos, né? Então seria o caso C,
Aí eu fui meio infeliz porque eu estou enumerando os casos exatamente na mesma forma que a gente estava enumerando as funções no nosso enunciado, mas vamos manter dessa maneira, já que a gente fez assim até aqui, né? Então, no caso C eu tenho ponto crítico, mas então o caso C é o caso em que x1 igual a raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Tá? E nesse caso aqui, o que vai acontecer? O nosso primeiro menor principal vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, vai ser positivo. E o nosso segundo menor principal vai ser igual a menos 12. Então aqui eu tenho os sinais dos menores principais se alternando, né? Mas se alternando da forma errada, né? Os menores de ordem ímpar têm sinal positivo e de par têm sinal negativo. Então aqui eu não tenho ponto de máximo, tá? Então nem de mínimo, esse daqui vai ser um ponto de célula. Aqui só um errinho que eu cometi. Aqui eu tinha colocado raiz de 3 sobre raiz de 3. Não, eu quero raiz de 3 sobre 3. Pronto, agora está corrigido o nosso quadro. Então, o que a gente pode concluir é que o ponto, né, raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3 não é ponto de máximo nem de mínimo local. E algo semelhante vai acontecer com o nosso último caso, né, que a gente estava chamando de caso D, em que x1 era igual a x1 era igual a menos raiz de 3 sobre 3. E x2 era igual a mais raiz de 3 sobre 3. Bom, nesse caso aqui, né, o nosso menor principal de ordem 1 seria H1 igual a menos raiz de 3 sobre 3. E o nosso segundo menor principal, nosso H2 aqui, determinante do nosso H2 aqui, seria dado por menos 12. Bom, quando eu tenho os dois menores principais negativos, eu não tenho novamente, né? O meu esse ano não é nem definido positivo nem negativo, tá? Então esse ponto também não é ponto de máximo nem de mínimo. Menos raiz de 3 sobre 3, vírgula, raiz de 3 sobre 3, não é ponto de máximo nem de mínimo Então, e falta a gente definir, né, se os pontos que a gente calculou, né, raiz de 3 sobre 3, x1 e x2 iguais a raiz de 3 sobre 3, e x1 e x2 igual a menos raiz de 3 sobre 3, a gente descobriu que eram pontos, né, de máximo e de mínimo, respectivamente. Falta definir se esses pontos são pontos de máximo ou de mínimo global, tá? Mas aqui o que a gente pode fazer é simplesmente perceber que essa função aqui, ela pode ser escrita de uma maneira, então esse que é mais fácil para ver o comportamento dela, né, é x ao quadrado, ou perdão, é x
que multiplica x ao quadrado menos 1 mais y que multiplica y ao quadrado menos 1. Então, para qualquer valor de x, assuma que y seja igual a zero, só para a gente ver uma coisa aqui, né? Para qualquer valor de x positivo maior do que 1, essa função vai ser crescente em x, né? Porque x ao quadrado menos 1 vai ser um número positivo, vezes x também vai ser um número positivo, e esses dois termos são crescentes em x, essa função vai ser crescente em x. A mesma coisa vale para qualquer valor de y positivo maior que 1, desde que... bom, a mesma coisa vale para qualquer valor de y positivo maior do que 1. E para qualquer valor de x negativo menor do que menos 1, tá? Isso aqui, essa função vai ser decrescente em x, né? Por quê? Porque x é negativo, eu vou ter um número negativo, multiplicando x ao quadrado menos 1. Quanto menor for x, menor é x ao quadrado menos 1. Então ela vai ser decrescente em x, a mesma coisa vai acontecer em y. Isso quer dizer que quando, tá? Um dos dois termos aqui permanece constante, vamos dizer. Aí, olha só como eu coloquei o enunciado da questão aqui, né? Eu coloquei. Eu acabei de ver que eu estou fazendo uma bagunça de notação, né? Aqui a nossa função era determinada em termos de x1 e x2 e não de x e y, né? Então deixa eu só recolocar aqui a definição da nossa função, tá? No quadro anterior isso daqui está certo, né? Olha, está aqui, ó, f de x1 x2 igual a x1 ao cubo mais x2 ao cubo menos x1 menos x2, tá? Mas aqui por algum motivo eu copiei errado, né, a nossa função. Deixa eu só corrigir isso daqui e voltar ao meu argumento. Agora sim, né, nossa função ficou com a formulação que estava no enunciado, que a gente estava trabalhando, né? E essa função aqui, então, ela pode ser escrita como x1 ao quadrado, que multiplica, ou perdão, x1 só, né? Sem ser ao quadrado, x1 que multiplica x1 ao quadrado menos 1, mais x2 que multiplica x2 ao quadrado menos 1. E como eu estava falando, né, essa função x1 que multiplica x1 ao quadrado menos 1 é crescente em x1 para qualquer valor de x1 maior do que... para qualquer valor de x1, na verdade, para o qual x1 ao quadrado é maior ou igual a 1. Né? Então, para qualquer valor de x1 menor do que 1 ou maior do que 1, tá? Essa função é crescente em x1. E de fato, o que vai acontecer? Essa função é crescente em x1 e ela pode ir para mais ou menos infinito à medida que x1 vai para mais infinito ou menos infinito. Né? Para um x1 muito grande, x1 vezes x1 ao quadrado menos 1 vai ser o produto de dois números positivos muito grandes, que vai ser um número muito grande. A mesma coisa vale para o termo x2. Isso quer dizer que essa função aqui ela não tem limites, ela pode assumir tanto qualquer valor arbitrariamente grande, quanto qualquer valor arbitrariamente pequeno. Basta eu escolher, né, x1 e x2 suficientemente grandes ou x1 e x2 suficientemente pequenos. Né? Então a gente pode concluir, né, que f não possui máximo, nem mínimo globais. Os valores de x1 e x2 que a gente obteve, né, eram valores apenas de máximos e de mínimos locais.